saci, jacaré, macaco, onça, tartaruga e passarinho. Minha bisavó, que Deus a tenha em bom lugar, inspirada no passado, sempre tinha o que contar. Velhas tradições, casos de assombração, costumes antigos, usanças de outros tempos, cenas da escravidão, cronologia superada onde havia banguês, mucamas e cadeirinhas, rodas e teares, ouro em profusão posto a secar em couro de boi. Criolinhos vigiando de vara na mão para a galinha não ciscar, romanceiro, histórias avoengas, por sinal que uma delas embalou a minha infância. Era a história de um aparelho de jantar que tinha sido encomendado de Goiás através de uma rede de correspondentes, como era a norma naquele tempo. Encomenda levada numa carta em nobre estilo amistoso comercial, bem notada, fechada com obreia preta. Carta que foi entregue de mão própria ao correspondente na corte, que tinha morada e loja de ferragem na Rua do Sabão. O considerado lusitano, metódico e pontual, a passou para Lisboa, Lisboa para Luanda, Luanda para o usual, passou para Macau. Macau se estendeu com mercadores chineses, e um fabricante loiceiro, artesão de Cantão, laborou o prodígio, no dizer da minha avó. Um aparelho de jantar, 92 peças, enorme, pesado, lendário, pintado, historiado, versejado de louça azul pombinho. Encomenda de um senhor cônego de Goiás para o casamento de seu sobrinho e afilhado com uma filha da minha bisavó. Olá, eu sou Cíntia Moreira, sou professora de arte, contadora de histórias e faço parte do grupo Fiandeiras da Palavra. E estou aqui hoje para conversar com vocês sobre as memórias que moram nos objetos que a gente tem em casa. Você já pensou nisso? Foi por isso que eu trouxe, olha, Cora Coralina, nesse texto lindo, a história do prato azul pombinho, que conta uma história longa, linda e triste de um prato que fazia parte desse jogo de jantar na casa da bisavó dela. Para começar esse nosso encontro, eu trago uma pergunta. Você já pensou que os objetos na sua casa contam a sua história? Que histórias eles contam sobre você? Olha na sua bolsa, olha na sua carteira, na sua mochila, aí no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha. Quantos objetos a gente tem? Diz uma pesquisa que cada pessoa ou cada casa tem em torno de 15 a 20 mil objetos. É muita coisa. Muitos desses objetos depois vão se tornar lixo, mas uma parte deles é preciosa. Contam nossa história, faz parte de quem a gente é. Ou a gente ganhou de alguém, ou a gente herdou de uma pessoa, ou nós compramos num lugar incrível, ficou de lembrança. Pensem nessas histórias. A forma como a gente escolhe organizar esses objetos em casa também fazem parte da nossa identidade. A forma como a gente diz, esse objeto fica dentro do armário, ou esse fica na estante. Por que a gente escolhe guardar alguns e outros não? Tudo isso faz parte, como diz a minha amiga Flávia Dávila, de uma grande rede de afetos que a gente vai construindo com esses objetos. Então corre lá na sua bolsa, corre na sua carteira, na sua mochila, dá uma olhada, diz para mim o que esses objetos contam de você. É incrível isso, né? Quando eu vejo Cora Coralina contando uma longa e linda história sobre um único prato de louça, eu penso sobre os meus objetos, sobre as minhas coisas queridas.
Eu também escolhi um objeto. Este foi feito pela minha avó Maria e me dado de presente quando eu tinha 10 anos. Minha avó morava em Minas. Já faz 36 anos que eu ganhei esse presente. Já faz um outro tanto que a minha avó se foi. Essa toalhinha fica guardada numa gaveta e sai de lá para enfeitar a mesa em dias especiais. Ela me traz à memória minha avó, que gostava de bordar, de pintar e de fazer crochê. E nos contos populares? Existem objetos? Claro, como na vida da gente, mas nos contos populares, os objetos ganham atributos mágicos. Muitas vezes, eles são o que vão ajudar a personagem a encontrar o seu destino, ou atingir o seu objetivo, ou passar pelas tarefas, ou muitas vezes eles são os portadores das tarefas. Eu trouxe um exemplo de uma história recolhida pela dona Ruth Guimarães, que está nesse livro, Calidoscópio, a saga de Pedro Malazarte. Uma história bem curtinha que conta um exemplo de um objeto mágico. E ela é assim. Malazarte e Zé Carneiro são muito amigos e sempre andam juntos. Um dia, entenderam de caçar saci que dá sorte e que rende dinheiro. Ah, é só pegar o gorrinho dele. O gorrinho do saci é mágico. Você pega o gorrinho e pede o que quiser que ele dá. Então os dois foram mais longinho do quintal, montaram uma peneira com forquilha, segurando a modo de caçar rolinho. Mas não deu certo, porque eles não sabiam o que o saci come, e foram perguntar para um preto velho chamado Seu Nicolau. E ele ensinou de aparar saci com um cesto de tampa ou então com uma garrafa com cruz na rolha. Quando o rodamunho vira virando, eles então foram, apanharam uma coisa e olharam pelo buraquinho do cesto. Era um saci verde com rabo de jacaré. Então, agora vou fazer um convite para vocês. Aliás, vou fazer vários convites. O primeiro é: procura pela sua casa um objeto que você gosta muito, que para você tem uma memória afetiva muito querida. Que tal escrever a história desse objeto? Ou que tal inventar uma história com este objeto? Não é legal? Depois, vocês podem procurar nos livros ou na internet histórias que tragam objetos mágicos e contar essa história para as pessoas. Contar histórias é ajudar a preservar memórias. Tem mais um convite. Vocês conhecem uma artista chamada Amanda Leite? Ela trabalha com fotografia. E ela fez uma série de trabalhos chamados Objetos Deslocados, em que ela pega pequenos objetos e cria uma espécie de narrativa. Mas não é assim uma história com começo, meio e fim, não. É uma história que quem vê cria na própria cabeça. É uma ideia muito legal. No finalzinho desse vídeo, a gente coloca as referências. Vai lá conhecer o trabalho dessa artista e quem sabe você olha para os objetos que tem em casa, pega o celular e cria a sua série de objetos deslocados. Você não cria uma série de fotos com os seus objetos, contando as suas histórias. Legal? Se você fizer uma dessas coisas, criar uma história, encontrar uma história ou fazer as suas fotos, manda pra gente conhecer um pouquinho de quem você é. Manda no e-mail fiandeirasdapalavra@gmail.com e não esqueça de colocar o seu nome, a sua idade e o lugar onde você mora. É muito legal compartilhar histórias e a gente vai ficar muito feliz
e receber a sua. Bicho de todo tipo, nem assombração feia, de cabeça grande. Tem saci, jacaré, macaco, onça, tartaruga e passarinho.